dia 21 de junho do ano de 2017. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Amém, Jesus. Por favor, igreja, capítulo 28 de Ezequiel. De Deus, então. Diferente de falar de Tiro, eu vou falar sobre Sidom. Esses dias eu terminei mais um livro chamado Duas Sentenças para a Grande Sidom. Em breve vocês vão ver isso no meu site. Agradeço a essa igreja mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, né? Quando estão felizes, digam amém. Amém. É motivo de estarmos alegres, né, irmão? O irmão Denis falou uma coisa interessante aqui, que Deus ele não chama covarde e acomodado para a obra dele. Na verdade, nem o diabo chama. Na verdade, ninguém quer. Nem o diabo quer preguiçoso na obra dele. Se você for estudar o satanismo, o diabo também não quer pessoas feias na obra dele. Se você estudar, que entra uma vez e fala sobre o satanismo, ele não quer pessoas feias, pessoas que têm educação, pessoas que não têm boa aparência, não têm boa retórica. Pra você ter uma ideia, no satanismo eles têm uma Bíblia, onde eles ensinam passo a passo como você ser uma boa pessoa. E como esse passo a passo é igual o que muitas pessoas éticas fazem. Por exemplo, no satanismo eles ensinam que se você entrar dentro de uma casa sem ser chamado, você está reprovado. No satanismo eles dizem que você só deve comer o que eles colocarem na mesa. Não deve se envolver com pessoas de baixo nível. O satanismo também diz que você, como patrão, não deve contratar pessoas de baixo nível. Então você vê, irmão, que nem o diabo quer pessoas acomodadas. Aleluia. O ser humano também não quer. Então, na verdade, os preguiçosos, eu não sei onde ele vai ficar, porque no céu ele não vai. Entendeu? No inferno mesmo, lugar da... E os demônios, com certeza, vão meter coice nele. Sai daqui. Porque você nem para me servir, você servir. Entendeu? Então, todo crente que é uma ferramenta nas mãos de Deus, tem que estar sempre produzindo, mas produzindo dentro do seu dom. Tem pessoas que o dom dele é a palavra, que é o meu caso. Então, eu escrevo livros, apostilas, estou terminando algumas matérias, entendeu? De eclesiologia, então estou crescendo dentro do meu dom. Mas tem pessoas que o dom dele é poesia, outros é o louvor, outros é evangelismo, outros é ser um bom diácono, é ser alguém que faz a obra de Deus. Cada um faz a obra dentro do seu dom. Tem pessoa que o dom dele é maravilha. Se você falar quantas pregações ele tem, quase não tem. Mas ele vai mostrar muitos paralíticos que andaram, a partir das orações dele. Entendeu? Expulsão de demônios. Então, pessoas que fazem campanha, então ele cresce dentro do dom dele. E outra coisa interessante é não crescer no dom de outra pessoa. Porque se Deus não te deu um ministério de operação de maravilha, não vai entrar nessa área que você vai passar vergonha. É igual o caso do pássaro que olhava o peixe e achava bonito ver o peixe deslizar dentro d'água. E ele falou, eu acho que eu consigo fazer isso, porque no céu eu mando. E o dia que o pássaro entrou dentro da água, irmão, ele morreu. E o próprio peixe que ele admirava devorou ele. Entendeu? Então, irmão, não tenta ser quem você não é. Tem pessoas que observam grandes ministérios e tentam ser televangelistas, tentam ser pregadores de rádio, daqui a pouco o ministério acaba. Não era o ministério dele. Cada pessoa tem seu ministério. Tem pessoas que, através de livros, ele fala muito mais do que numa tribuna. Tem pessoas que, através da música, do louvor, fala muito mais do que se ele tentasse ser um pregador. Tem pessoas que ele fala muito mais com as curas, com os milagres, com o testemunho dele do que falando. Bom rapaz que me trouxe para a igreja, ele não conseguia nem falar direito, ele morreu com 17 anos, nunca teve uma namorada. E ele ganhava almas para Jesus com o testemunho dele. Então, irmãos, nunca queira ser quem você não é. Alguém pode te inspirar, mas você deve ser você mesmo. Amém? Você deve ser você mesmo. Claro que algumas pessoas te inspiram, igual, por exemplo, os puritanos me inspiram muito, mas seja quem Deus te chamou para ser. Ezequiel 28, versículo 20, diz assim: E veio a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o seu rosto contra Sidom. A igreja repita, Sidom. E profetiza contra ela. E diz assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos, e nela me santificar.
porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, os transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que a cause dor. Entre os que se acham ao redor deles, e os que desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que eu hei de dar ao meu servo Jacó. Agora vamos abrir em Mateus, capítulo 15. O Senhor Deus fala hoje sobre duas sentenças para Sidom. A primeira é de destruição. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra de Deus: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. A igreja repita: Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Desde aquela mesma hora, a filha dela ficou. Amém. Podemos assentar, glorificando a Deus. Aleluia! Mas eu fiz questão de grifar o nome de Sidom. Por quê? Os sidônios, irmãos, para vocês terem ideia, são bisnetos de Noé. Você pega Gênesis capítulo 10, versículo 15, você vai ver que Noé teve um filho chamado Cã, um neto chamado Canaã e Sidom, seu bisneto. Os sidônios, eles eram os moradores do extremo norte de Canaã. Eles moravam na região da costa de Canaã. Para você ter ideia, eles foram os primeiros fenícios. Se você quiser conhecer sobre os fenícios de graça, procure o meu canal para você ver a história dos fenícios. Os fenícios, eles eram divididos em 4 grandes hierarquias. Aliás, 4 grandes localidades. A primeira cidade era Sidom. Sidom que começou a colonizar aquela terra, bem como Tiro, bem como Biblos, bem como Gilgaret. Sidom foi o princípio dos fenícios. Hoje, Sidom seria o país chamado Líbano, que fica no extremo norte de Israel e entre o mar Mediterrâneo. Para você ter uma ideia, é uma área de 35 quilômetros de largura e 200 de extensão. Deus não abençoou muito os sidônios com uma terra boa, mas eles tinham dentro deles a costa marítima. Eles ganharam dinheiro com o frete de barcos. Eles trabalharam com os tiros, eles eram ótimos artesãos, eles faziam peças de madeira. Inclusive, você pega em 1 Reis 5, versículo 6, você vai ver que Salomão contrata sidônios para poder cortar madeira. E ele diz assim: Israel tem bons profissionais, mas ninguém é igual aos sidônios. Então nós vemos, irmãos, que os sidônios se parecem com o povo de hoje, irmãos. Tem profissão, conhece internet, conhece de informática, conhece de profissão, mas não conhece Deus. A geração de hoje, irmãos, uma hora dessa, está no Facebook, WhatsApp, Twitter. Nada contra essas mídias, mas é uma geração que não se controla. Chega a hora de vir para a igreja, eles não vêm. Entendeu? Não vêm. São como os sidônios. Os sidônios, irmãos, eram um povo milenar, bem como os egípcios. Eles vieram há 3.100 anos antes de Cristo. Eles nem
melhoraram a escrita do mundo, para você ter ideia, para entender o que era comunicação. Os egípcios tinham as telas, que eram os memoriais em forma de placa. Colocava aqueles bonequinhos que sabemos que está contando uma história. Já os caldeus usavam vaso de argila e colocavam a história ali em forma de escrita cuneiforme. Já eles desenvolveram um alfabeto com 22 caracteres. E os sidônios, eles tinham uma coisa com eles, irmão. Onde eles iam, levavam o alfabeto deles e uma estátua de Baal ou de Azera, que era a deusa deles. Então nós temos, irmão, que os sidônios ensinam crentes hoje. Os crentes hoje, quando vão trabalhar, não levam um versículo para ler. Eles não levam uma biblinha de bolso. Os crentes hoje, irmão, eles levam a pressa e a dor de cabeça. O estresse, o nervosismo. Os sidônios dão exemplo de religiosidade para muitos crentes hoje. Para você ter ideia, os sidônios, irmão, eram um povo grande. Você pega no tempo de Josué, no capítulo 11, versículo 8, Josué, você vai ver que o limite dos averitas, da tribo de Aver, ficava entre as grandes Sidom. Você vê que Josué chama ele de grande de novo, e em Josué 19, no versículo 28, você vê que ele chama Sidom de grande cidade. O que tinha de tão grande em Sidom? Para você ter uma ideia, irmãos, no tempo dos juízes, os sidônios eram inexpugnáveis, ou seja, ninguém conseguia vencer eles. Você pega Juízes 1, versículo 30 e 31, tinha um homem chamado Azul, possivelmente era um grande campeão no meio dele. Israel não podia vencer os sidônios. Isso fala da geração de hoje, irmão. Um povo resistente à palavra de Deus. Eu tenho no meu Facebook um álbum chamado Inimigos de Deus. E entre eles tem um homem que é um expert em teologia, e ele consegue provar para você que Jesus nunca existiu, que ele é um mito, ele é uma mistura de falsos deuses com o judaísmo, e diz que isso tudo aqui é mentira. Ele consegue fazer, eu já vi a explicação desse homem, um homem cheio de demônio. Então por isso que eu falo, crente, feita a escola bíblica, estuda a palavra, aprende. Se você não tem dinheiro para fazer isso teológico, visita o meu canal, lá tem um monte de coisa para você aprender. Se o meu não servir, tem o Marca Divina, que é mais profundo ainda. Tem forma de vídeos, filmes, para você aprender. Se você não gosta muito de ler, tem vídeos também. Gratuitamente, se arma. Porque os sidônios de hoje são muito cultos. Os sidônios, para vocês terem ideia, eles tinham cidades-estados, ou seja, pequenos grupos de lugares, onde tinha ali, por exemplo, um rei que tomava conta do lugar. Você pega o capítulo 16, por exemplo, de 1º Rei, você vai ver que tinha um rei chamado Etbaal e Jezabel, sua profetisa. Sidônios entendiam de liderança, religião e comércio muito antes de Israel. Para falar hoje, irmão, que você não vai impressionar ímpios com a sua sabedoria. Vai começar a citar versículos para os ímpios e falar de coisas dos ímpios. Entendeu? Amém. Temos, irmãos, que ter não só exemplo, como também conhecimento, irmão, para conversar com o povo de hoje. Porque eles desconsideram o Evangelho, eles pisam no Evangelho e usam a sua religiosidade para suplantar a nossa. Eles dizem que a igreja dele é milenar, que o povo dele é o certo, e você tem que ter, irmãos, sabedoria para provar. É errado isso que a sua igreja ensinou. Entender, irmãos, teologia é bom, mas também é bom você ter inspiração de Deus para você conversar com as pessoas. Os sidônios eram um povo persuasivo. Repita, persuasivo. Persuasivo, irmão, o que é isso? É um povo cheio de papo, não. Tinha o papo do diabo, era um povo inteligente. Para você ter ideia, você pega o capítulo 11 de 1º Reis, você vai ver no versículo 3, que Salomão se casa com mulheres sidônias, mulheres princesas, a Bíblia diz que eram mulheres lindas, e entendiam de religião. Tanto que no versículo 5 de 1º Reis 11, quem está queimando incenso ao diabo? Salomão. Mas vem cá, Salomão não era o homem mais sábio da terra? Mas elas conseguiram botar ele no bolso, irmão. Então é o seguinte, irmão, não tem crente cheio de unção, não tem crente sábio, não tem crente moral. Não namore com ímpio. Namorar com ímpio, irmão, é o ímpio te pegar pelo coração. E as mulheres sidônias olhavam para Salomão assim, diziam assim, você não está vendo a minha deusa, não? Sim, eu estou vendo.
Você não mostra reverência, não? Mostra reverência, que eu queimo incenso. Você sabe que a nossa nação é poderosa. Cadê o seu respeito? E Salomão foi lá e queimou incenso. Entendeu? Irmãos, existem coisas no meio da sabedoria chamada convivência. Se a pessoa se envolver com uma pessoa ímpia, daqui a pouco o ímpio está levando a pessoa para o mundo. Entendeu? E como tem crente, irmão, que eu soube, que largou a igreja evangélica, a igreja pentecostal, o mover de Deus, para ser de novo católico, para ser macumbeiro, para ser de outra religião. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Para não estudo para nós aqui, sim, meu coração, eu estudei um pouco sobre isso. Pode falar. Eu tenho que fazer um mormonismo. O mormonismo, irmão, é uma seita. Tem esse vídeo no meu canal, vocês podem achar lá. Estuda muito, entende muito. É uma seita, irmão, é uma seita criada por Joseph Smith, entendeu? Então, para começo de conversa, já começa o espiritismo. Ele disse que um anjo, que antes era uma pessoa, a pessoa morreu, virou um anjo, veio trazer para ele novos mandamentos, irmão. A Bíblia diz o que aqui, olha? Que fechou as escrituras no Apocalipse. O que vem depois, irmão, é estudo. Que eu e você podemos fazer. Lá em casa, lá. Acabou no Apocalipse. Então, eles estão dizendo que é o terceiro testamento de Jesus. Irmão, se houve um terceiro testamento, então Jesus morreu de novo. Entendeu? É mentira isso. Isso é obra do diabo. São os sidônios dos nossos dias. Pessoas persuasivas. Você pega o 1 Reis 11:33. Salomão queima incenso a Astarote, deusa dos sidônios. Para você ter ideia, os sidônios influenciavam os filisteus, porque uma das divindades dos sidônios era Dagon, que aqui no Brasil a gente sabe que é Iemanjá, né? Deus das águas, das enchentes. Para os gregos era, por exemplo, Poseidon. Para os romanos era Netuno. Então, eles trouxeram, irmão, desgraça para o mundo. Tudo isso mascarado em forma de cultura. Os sidônios, irmão, no tempo de Jezabel, a influência deles era tão grande, outra vez, centenas de profetas de Baal, centenas de profetas da deusa Zera, dava um absurdo, irmão, de 850 profetas, e só Elias era profeta de Deus. Irmãos, então você vê, irmãos, que o mundo, representado hoje pelos sidônios, tem muita coisa, atrai as pessoas. Você vai para países igual Laos, igual países muçulmanos, você se encanta com o jeito deles se vestirem, com o jeito deles falarem. E se você, irmão, não tiver a fé em Cristo, você daqui a pouco está indo para a água dele. Entendeu? Então eu lembro de Davi Miranda quando cantava aquele hino assim: sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 minha fé você não leva, porque veio para arrastar, irmão. Jezabel, irmão, era uma mulher prostituta, era uma mulher devassa. Jezabel, irmão, era uma mulher inteligente. Ela botava a Acabe no bolso. Acabe tinha medo dessa mulher. Ela tinha argumentação mística. Ela chegava a ameaçar ele de morte se ele não ouvir o que ela está fazendo. O que é que você vê em muitos debates aí? O Henrique Cristo, por exemplo, debatendo com muitas pessoas, chegava a ameaçar pessoas, dizendo que ele era o Cristo. Então, irmãos, os sidônios eram um povo místico, os sidônios eram um povo inteligente, influenciava Tiro, a religião de Tiro, a grande cidade dos fenícios, era influenciada pelos sidônios. Eles eram um povo muito inteligente, irmão. Mas Jesus, que Jesus fala em São Lucas 21:15, Deus vai nos dar uma língua erudita, que ninguém poderá resistir. Ou seja, se você é um servo de Deus, não adianta, irmão, vir com papo de aranha. Crente não é pego por papo de aranha. Não adianta ninguém vir com a voz mansinha e daqui a pouco está trazendo coisa do espiritismo, coisa do mormonismo que o irmão falou aqui, porque tem igreja misturada nisso. E é uma coisa interessante, irmão, que eles debatem entre si. Muita gente fala que o reino das trevas não debate sim. É comum você ver debate entre mormons, adventistas, testemunho de Jeová, entre eles. É comum, entendeu? Mas é tudo o reino das trevas. É um te explicando onde está o erro do outro, mas está tudo dentro do erro. Entendeu? Entendeu, irmão? Então o que eu quero dizer para vocês? Vamos ler as escrituras. Nós estamos vendo aqui, irmão, uma classificação dos sidônios. Um povo milenar, um povo forte, um povo inteligente, que oprimiu Israel. Eles são também opressores. Irmão. Você pega em Juízes 10:12. Sidom oprimiu Israel. Sidom, irmão, é aquele tipo de amigo que começa como seu amigo. Daqui a pouco você está na cachaça, você está na bebedice, você está no pecado, e ele fala assim: rapaz, como você caiu, ele dá te julga ainda.
Como você caiu? Eu conheci um rapaz que ele era crente, pregava a palavra lá no serviço onde a gente trabalhava. Daqui a pouco ele estava falando besteira, se envolvendo com um monte de mulher ímpia. E os outros falam, como esse homem caiu, né, rapaz? Ele ficava aqui pregando pra gente. Tudo, irmão, querendo agradar os amiguinhos de empresa. Irmão, manda esse povo plantar batata. Esse povo, irmão, quer que você comece a querer agradar ele para depois ficar te julgando e falando pelas suas costas. Olha lá, diz que é crente, olha lá. O que ele está fazendo? Nossos amigos, irmãos, são os irmãos de dentro da igreja. Nossos amigos é Deus. Nós temos que parar de querer ficar agradando amigo do mundo, porque ele pelas suas costas fala, ó. Diz que é crente, olha o que ele gosta de ver, o que ele gosta de ouvir. Olha o que ele falou aqui antes de você chegar. Sidônios são desse jeito, irmão. São pessoas que a palavra de Deus chama eles de espinho. Repita, espinho. Profetas como Isaías, profetas como Jeremias, profetas como Joel e Ezequiel falam sobre Tiro e outra coisa. É destruição que Deus está falando. É um povo, irmão, que nunca quis o Deus que Elias. É um povo que matava os profetas de Deus no tempo de Jezabel. E eles, se achassem profeta, derrubavam o altar do profeta e matavam o profeta. Sidônios são hoje perseguidores. São pessoas que, e outra coisa, tem sidônios no meio da igreja. Porque João, ele fala, 1 São João 5, ele diz assim, olha, já muitos, 1 São João 2, já muitos antes Cristo se tem Cristo. O nome cristão, irmão, quer dizer pequeno Cristo. Você é uma representação de Cristo na terra. Ele diz que do meio de nós sairiam falsos cristos, falsos profetas, que iriam perseguir a igreja. E não tem tido isso, irmão? Tem igreja que se você não falar a linguagem dele, ele não te deixa sentar no altar. Se você não for da fé dele, você não pega no microfone. Se você der um glória a Deus com vontade, ele fala, ih, pronto, já começou a meninice. Se você pode sentir o poder de Deus, falar coisas estranhas, entender as coisas de Deus, ter visões, eu também. Entendeu? Porque tem pessoas que tornam a casa de Deus um seminário teológico com música, não é bem por aí. A palavra didática é a terceira, no que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 28. Ele diz que a primeira palavra de liderança. Segunda palavra de profecia, revelação. Terceira palavra de ensino. Aí Paulo vai falando, aí vem os milagres, vem as curas. E sabe por que não vem cura e nem milagres dentro da igreja? Porque eles colocam os milagres e as curas em primeiro lugar. Os tradicionais, por exemplo, você vê que quase não acontece cura nenhuma no meio deles. São sidônios. Tem conhecimento da letra e não tem vida espiritual com Deus. Entendeu? E os sidônios, irmãos, na profecia de Ezequiel, no capítulo 28, depois de Ezequiel ter repreendido Tiro pelo poder, pela sabedoria que Deus deu a ele, agora ele vai falar sobre os sidônios. E é interessante ele falar sobre os sidônios, irmãos. Que os sidônios seriam destruídos. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, ou seja, fecha a cara para ele, e profetiza contra ela. Assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. O que Deus está dizendo aqui, irmão, o mesmo que ele falou no tempo do faraó: vou mandar praga, vou mandar problemas, e vou me santificar em você. O que ele quer dizer? Vou provar para vocês que os deuses que vocês servem, que Baal, que Astarote, que Dagon, são demônios. Além de humilhar eles, um dia vocês vão me glorificar. É isso que ele está falando. E como tem crente, porque ele tem que ir para macumba, ele tem que ir para droga, ele tem que viver no pecado, o diabo tem que arrastar a cara dele lá no chão, para ele sentir que só Deus é Jesus. Eu vi um rapaz hoje, era diácono, o rapaz era uma bênção na pregação, rapaz catando lixo para sustentar lixo de droga, um sacão de todo tamanho, cheio de lixo, para vender, para conseguir 10, 20 reais, para comprar de pedra. E o diabo já arrastou tanta cara dele no chão que nem dente na boca ele não tem mais. Entendeu? Então, irmãos, é isso que Deus está falando. Eu vou permitir que os caldeus apareçam aí e destruam vocês. Os sidônios, irmãos, eles têm uma maldição hereditária que foi profetizada por nós. Você pega o capítulo 9 de Gênesis,
Você vê que Noé ele é visto nu pelo filho Cã. E o filho vai e divulga, olha, o papai está pelado. Quando Noé volta assim, ele não gosta. Se fosse meu pai, me dava uma surra se eu fizesse uma coisa dessa com ele. Já Noé profetizou, maldito seja Canaã, porque será servo dos servos. Entendeu? Então todos aqueles que vieram depois de Canaã deveriam ser servos. Os heveus, os ferezeus, os gigazeus, todos que vieram de Canaã, os sidônios também deveriam ser. E por que não foram antes? Porque Israel não quis tomar posse da vitória. É igual nós, humanos, às vezes temos pena de ímpio. E o ímpio não tem pena de ímpio. Se o ímpio puder tomar o seu lugar, ele toma. Tem gente porque ele pode crescer no lugar onde ele está, não cresce. Não, vou tomar o lugar de fulano. E fulano está furando o seu olho, falando mal de você. E se ele puder rebaixar você mais que onde você está, ele rebaixa. E o crente fica com medo, irmão, de crescer na empresa. Tenha medo não, meu amigo. Quem faz crescer, abaixo de Deus, é o seu trabalho. Você não falta o serviço. Você é exemplo. Você tem mais testemunho. O ímpio já foi catalogado lá, que está desviando dinheiro, e só falta comprovar para ele preso. Ficamos com peninha do ímpio. Não com pena não. Ímpio, não tem pena de ninguém. Se você tiver que crescer, claro que você não vai sabotar ele. Mas se você merece, né? Cresce. Na empresa, não, eu vou tomar o pão da boca de pai de família. Que pai de família, irmão? Tem isso aí que ele só tem família, mas ele tem amantes no mundo. Ele está desgraçando e está cheio de crente com medo, com peninha do ímpio. Você pega, irmão, Juízes 18, você vai ver outra coisa sobre os sidônios. Eu falei que eles estavam debaixo de maldição. Uma delas, irmão, é não obedecer à autoridade. Repita, autoridade. Autoridade. Os sidônios, irmão, eu falei que eles viviam em cidades e estado, ou seja, era um povoadozinho. Ipanema é um reino, Universal é outro reino, Canaã é outro reino e lá tem um reino. No capítulo 18 de Juízes não tem rei nenhum. A Bíblia fala que não tem rei nenhum. E olha que entre os fenícios, algumas pessoas elegiam um grupo de anciãos, que seriam os pastores. Eles criavam as leis e julgavam o povo. Você abre Juízes 18, 7, você vai ver que não tem nenhuma autoridade ali que envergonha eles por alguma coisa. Eles não tinham nem lei. E você sabe o que Deus faz com eles? Diz a Bíblia que eles também não tinham ligação com uma capital de Sidom. Ou seja, é como se essa igreja aqui fosse uma igreja sozinha, não dá obediência a Viana. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus enviou os danitas. E os danitas destruíram aquela cidade. Você quer que eu diga como era a cidade de Laís? Que é a cidade que eu estou falando? Era uma cidade próspera, irmão, rica. Hoje eles teriam internet de primeira qualidade, seriam grandes construtores. Seriam pessoas poderosas, engraçado, não servia a Jeová. Por isso que eu sou contra esse evangelho da prosperidade. Esse povo que quer fazer você barganhar com Deus. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta e boto Deus na parede. Eu quero a minha bênção. Isso é a igreja do inferno. Você quando ajuda a obra de Deus é por amor. É igual se um homem casa com a mulher e fala, eu casei com você porque você é bonita. Então quer dizer que quando ela ficar feia, ele não quer ela mais. Se ela se casou com ele porque ele tem dinheiro, então o dia que ele fica pobre, ela volta para casa dos pais. Então, irmãos, não podemos ter esse tipo de amizade. Você consegue, irmão, ter uma amizade, você é rico. Eu sou seu amigo, mas sou seu amigo só porque você tem uma grande poupança, você é um grande empresário. Então eu quero, na verdade, o que você pode me dar e não o que você é. Entendeu como é que é o evangelho da prosperidade? Aí você compra um martelinho para esmagar a miséria. Aí eles vão no cemitério enterrar a miséria. Eles vão consagrar a vassoura no monte e vender por R$1.000 dentro da igreja para você varrer os demônios da sua casa. Tem uns que pegam a marreta e falam assim, toda macumba está cagada! Irmão, e o crente vive mais no pecado do que tudo. O demônio fala, vai trouxa, em nome disso, usa o nome de Deus em vão. Toda macumba está quebrada, em nome de irmão, se você não mudar a sua conduta, adianta. É como se eu sou gordo, aí eu falo assim, olha, caloria, você em nome de Jesus sai do meu corpo. Aí outra coisa, eu já estou segurando aqui porque a barriga vai entrar para dentro. Aleluia, glória. Vai, em nome de Jesus, barriga, entra para dentro. Eu estou repreendendo a caloria. Ó, cartão, não tem nada isso.
Eu vou fazer minhas compras e até que eu termine de fazer as compras, Deus vai usar alguém, não sei aonde, para depositar o dinheiro preciso das compras. Então, o crente de Deus, ele vai para o manicômio, as pessoas falam, de onde é que é? Da igreja pentecostal. Entendeu? Porque acredita em loucuras, irmão. Então, os sidônios, irmão, eles eram um povo que daria show muito crente hoje. Quer crescer? Vai trabalhar. E eles trabalhavam, prosperava, crescia, só que não tinha vida com Deus e nem ligação com uma liderança. Deus levanta os danitas para destruir aquele lugar. Então, tem pessoas, irmão, que ele vai morrer na fé por não respeitar seus pastores, seus líderes. Tem pessoas, irmão, que ele vai morrer na fé porque ele é um autômata, ele faz o que quer, ele não depende de ninguém. Então, irmão, Deus, ele está olhando do céu. Não respeita marido, não respeita filho. Tem mulher que não respeita. Enfrenta, ela passa a mão no cabo de chave e vem que eu vou respeitar. Se arma a sua posição do time, vem porque eu já fiz algo de Kung Fu. Entendeu? Então, tem pessoas, irmão, que não têm respeito nenhum. E o que acontece? Acontece o que a palavra de Deus diz em Juízes 18. Agora, irmão, os sidônios sempre estiveram debaixo de maldição. Uma das maldições dos sidônios, não morre não, tá, irmãos? Não vou botar a culpa no pastor César. Além de não respeitar, irmãos, a liderança, além de não respeitar Deus, além de ser um povo que priorizava só o financeiro, era um povo, irmãos, que não sabia, que não entendia Deus e barganhava com seus próprios deuses. É o que diz em Joel 3, versículo 4. Deus fazendo uma referência do que não se deve fazer, ele diz assim, não trata comigo como Tiro e Sidom trata com Baal e Asera, não. Ou seja, não vem trazer oferta querendo resposta, porque eu dou resposta no tempo certo. Irmão, se você for pegar a Bíblia Sagrada, tem pessoas na Bíblia que nunca oraram, nunca jejuaram, e Deus levantou aquela pessoa. Como tem pessoa, irmão, que lutou para ser grande na Bíblia e foi morto, que é o caso de Jonatas. Morreu decapitado. Um homem de Deus, chamado Fenelon, diz assim, bom é aceitar a vontade do Senhor, seja ela qual for. Você vai pegar, irmão, grandes nomes do cristianismo, como Wycliffe, como Thomas Cranmer, como homens de Deus, como Jonathan Edwards, homens de Deus como Tiago Spurgeon. Esses homens tiveram auge no seu tempo, mas houveram pessoas que antes deles ofereceram muito mais a vida deles em sacrifício e pagaram o livro para a fogueira, cortaram a cabeça deles. O que esses homens de Deus fizeram para merecer isso? Agora o problema da gente é achar que castigo e desemprego é só para quem é ímpio. E o que mais você vê é ímpio empregado, irmão. Ele chega a jogar poeira na cara da gente. Entendeu? Então vamos parar de ser como os sidônios. Finalizando, irmão, essa primeira sentença, você vai pegar a vida dos sidônios. Eles sempre foram servos. Os filisteus venceram eles. Os egípcios, os persas, os babilônicos. Você vai pegar, até na história extra-bíblica, como por exemplo os gregos, os romanos. Você vai ver na época das cruzadas, no ano 1110, as cruzadas saquearam Sidom muitas vezes. Na época dos outros sarracenos, no ano 1249, foram destruídos. E em 1260, destruídos de novo. Hoje, você sabe o que é Sidom? O país chamado Líbano, nem mais o Sidom. Então, irmão, não quer perder o seu lugar na casa de Deus, trabalhe certo para Deus. Entendeu? Tem pessoa, irmão, que infelizmente ele até trabalha, mas o que ele quer do reino de Deus é tornar a casa de Deus comércio. Por exemplo, tem pregador, se você falar assim, irmão, vem trazendo palavra para nós, ele fala assim, como é que é a igreja aí, irmão? Ah, irmão, tem pouca gente, está começando o trabalho. Fala, irmão, ó, eu ligo para você daqui uns 10 minutos que eu tenho que olhar na minha agenda. E ele bloqueia o seu celular. Você tenta ligar para ele e não completa a chamada. Entendeu? Eu sei, irmão, eu faço parte do projeto Lâmpadas de Deus, do Ministério de Luz para as Nações. Tem pessoa, irmão, que visitou a minha igreja uma vez só, porque é uma igreja pequena. Nós compramos lá alguns CDs na mão da cantora, mas ela olhou assim. Nós tentamos convidar ela de novo e cadê que veio, irmão? Nunca mais atendeu. Se chamar para conversar no Facebook, não dá atenção. E foi cantar na nossa igreja. Pregou e cantou. Irmãos, o evangelho hoje está um evangelho capitalista. Entendeu? Mas é comum você conversar com um apóstolo, com o Valdemir Santiago, ele fala para você que quando a igreja tinha pouca gente, ele chorava para o povo vir para a igreja, para o povo vir cantar, levar uma palavra. E ninguém queria vir. Quando a igreja dele cresceu, eles quiseram processar o apóstolo. Você acredita nisso? Processar. Agora o senhor começa o ministério, não dá ninguém, dá pouca gente.
Você convida o povo para cantar e pregar, não quer vir, amém. Aí o seu ministério cresce. Vai para a televisão. Agora o senhor que vai selecionar, que vai cantar, agora não é qualquer um. Aí a pessoa chega na sua igreja com um monte de CD querendo vender, irmão, eu quero uma oportunidade. Fala, não, irmão, nós já temos o nosso grupo de louvor. Aí chega uma carta no seu escritório que o senhor está sendo processado porque o senhor não quis deixar a pessoa. A igreja não é da sua responsabilidade, não é? O senhor não é obrigado a dar oportunidade a crente mercenário, não é? A maioria deles entra dentro do ônibus para vender coisa. Eles até começam a pregar e cantar, ó, irmão, tem um CD aqui, ó, 10 conto, hein? Isso é obra de Deus, irmão. Isso é obra mercenária. Mercenária, eu não sou contra pessoas. Eu até compro CD quando eu posso comprar, mas a pessoa fora da igreja, irmão. Aqui é um lugar sagrado, aqui você traz seus dízimos, suas ofertas. Aqui é um lugar, irmão, onde você não deve dividir sua pessoa. Mas as pessoas transformam a casa de Deus num ambiente de competição. Entendeu? Querem competir, quem prega mais, quem canta mais. Irmão, não é assim que tem que ser. Entendeu? Tem pregadores, irmão, com a performance melhor que a minha, igual eu preguei em alguns congressos aí. Tem um pregador e outra coisa. O canal que divulgou a minha mensagem colocou o pregador lá mais famoso, colocou essa mensagem é a melhor de todas. Como os outros pregadores vão se sentir? Por exemplo, nós pregamos aqui, eu falo, a melhor pregação foi do irmão dele. Você vai se sentir desmerecido, né, irmão? E botou e compartilhou para mim ver. A melhor pregação foi no pregador lá do sul. E eu tive que ver aquilo ali. É que, como de fato, uma mensagem que Deus deu a ele foi poderosa mesmo. Mas não é para classificar, assim, entendeu? Então, hoje em dia, dentro das igrejas, não estão como os sidônios. Um povo vencido pelo diabo. Vencido. O diabo, irmão, ele não tem medo de nenhum teólogo, porque ele é um dos maiores teólogos do mundo. Ele conhece coisas que você nem imagina. Se você conversar com qualquer entidade, ele te dá um show de teologia. O diabo, irmão, não se impressiona com gritaria, pulação, reteté, porque ele pode produzir uma coisa igual. E você acha até que é o Espírito Santo, e não é. O que vai fazer um diferencial na sua vida e atrair a bênção de Deus para a sua vida é a obediência a Deus. Aí onde entra São Mateus 15, 21, onde eu falei aqui, irmãos. Os sidônios foram alvejados algumas vezes pela misericórdia de Deus, sabia, irmão? A primeira vez foi no tempo de Elias. Deus fala com Elias assim, Elias, sai daí desse ribeiro e vai para Sidom. Lá eu já ordenei alguém para te sustentar. Mas é uma coisa interessante, irmão. A mulher, quando viu Elias, tomou aquele susto, ela não tinha quase nada para comer, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E outra coisa, é a última refeição. Ninguém mudaria a sua última refeição, muito menos a refeição do seu filho para um estranho. Porque Elias não falava nem a linguagem dos donos. Mas ela deu, você sabe o que aconteceu? Bênção sem medida, irmão. Então você já sabe, irmão, que é você e todo dia na sua caneca de arroz, no seu pote de arroz, e nunca acaba. Você pega o leite longo da vida, você enche um barril com ele, ó, e o leite não azeda e nem acaba. Então, irmão, nós vemos aí um princípio de semeadura que traz bênção. A mulher de coração semeou e Deus tem abençoado. Abriu portas, né? Então você, irmão, quando é um dizimista oferta de coração, quando você não está botando Deus na parede, como eu falei no caso do casamento, quando você casa com a mulher só porque ela é bonita, quando ela fica feia, você não quer. Então Deus, o dia que Ele prova a gente, e acontece, o pastor Joe Vick, ele foi um dos pregadores do Congresso Marca Divina, ele disse que Deus botou ele numa prova de 3 meses. E outra coisa, Deus não revelava nada e não usava ninguém para dizer porque ele estava naquela luta. Depois dos 3 meses, 2 rapazes que não acreditavam em Deus, dizem, rapaz, essa prova sua me edificou, rapaz, eu vou servir o Deus com sua fé. Deus usou o sofrimento dele para mostrar, um crente pode ser provado, o ser humano pode ser provado e pode vencer. E os dois hoje são convertidos, são homens de Deus. E ele não entendeu, às vezes Deus está te provando e a murmuração, irmão, se vier junto, pode ter certeza, não tem vitória não, é morte no deserto. Então, por isso, irmão, que eu cobro de mim muitas das vezes. Eu falo, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me prospera? Deus fala, espera, porque a prosperidade vem mais no tempo de Deus. Então, irmãos, a última sentença para Sidom é de bênção. Repita, bênção. Essa mulher semeou no ministério de Elias. Se fosse hoje no jornal, irmão, eu ia colocar explorador de viúva, explorador de mulher pobre. Porque a gente sabe que viúva normalmente, coitada, quando ganha algum benefício, é uma pensão de um salário mínimo. E a maioria das viúvas são
dependentes, entendeu? São necessitados, algumas usa boa parte desse dinheiro para comprar remédio, boa parte é doente. Mas, irmãos, Deus operou grandes milagres na vida daquela mulher. Aquele bolinho que ela deu não deixou ela ficar mais sem nenhuma fonte. Outra coisa, o filho dela que morreu dentro da casa dela, Elias ressuscitou. Então, irmãos, não tem só provisão material, tem milagres sobrenaturais. E uma coisa interessante, essa mulher era sidônia. Ela viveu aprendendo que Baal, que Azera, Astarote e Dagon eram os deuses. Ela conheceu um novo Deus. Então, irmãos, você pode quebrar o ciclo da maldição da sua família. Sua família veio da macumba, sua família veio do espiritismo. Pode quebrar, irmão, é só servir a Deus. Passou o Biratã mesmo, a mãe dele colocou o nome dele de Biratã, para homenagear uma das grandes autoridades do inferno. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele se tornou um grande pastor. E não importa o quanto ele tenha servido o diabo antes, hoje Deus usa ele para curas divinas e grandes operações de milagres. Agora, a última parte, irmão, da mensagem é o que eu li aqui, Mateus 15. Essa mulher já foi tema de muitas pregações. Eu creio que os irmãos já pregaram sobre a mulher de Sidom, não já? Em Marcos 7, você vê que Pedro chama ela de mulher sirofenícia de nação. Ou seja, ela era da Síria e foi morar na Fenícia. Ela tinha uma filha, irmão, que estava miseravelmente endemoniada. Ou seja, a menina estava defecando, ou seja, falando português lá, estava se cagando, mijando, e gritando e dando pancada. E ela teve que trancar a filha. Chama os fariseus e não adianta. Chama os feiticeiros daquela terra e não adianta. Então Jesus estava por ali pregando. Ela falou: eu nunca vi alguém como esse homem. Eu tenho que procurar ele. Só que Sidom, irmão, estava debaixo de maldição. E por isso que quando ela procura Jesus, Jesus não fala nada. Mas olha só a persistência dessa mulher de Sidom, irmão. Ela começa a gritar e começa a incomodar e começa a buscar. E o primeiro obstáculo dela, irmão, não foi a cultura de Jesus, ele ser um judeu. Foram os discípulos. Os discípulos eram pastores. E quantos pastores, irmão, hoje são uma barreira para você receber o milagre, né? Tem uns que falam assim, rapaz, não existe esse negócio, você vai trabalhar fixo nada. Monta uma feira ali para você ali, ó. Você trabalhar numa grande empresa? Não, que não tem como não. Você se casar? Não. Pelo amor de Deus. Igual tem uma irmã lá na minha igreja, que tão nervosa que ela é, eu falo assim, Deus prepara um esposo para ela. E muita gente fala, vai casar como nervosa desse jeito? Pois Deus bota um marido manso na vida dela e confesse ela. Então, irmão, para Deus não é impossível. Rapaz, ela chegou a incomodar tanto os discípulos, disseram, cala a boca! Você quer problema? Pedro puxou a espada e falou, nessa espada sua vai atrapalhar o meu milagre. Lembrei do louvor. Preciso de uma bênção, não vou desistir, irmão. Mas como tem crente, irmão, que vê problema em tudo. É o frio, é a chuva, é o sol, é o que mais. Ele fala assim, o que eu vou inventar? O céu está todo estrelado, o que eu vou inventar para não ir na igreja hoje? Ah, não sei, é o irmão César, ele vai lá pregar, eu não gosto das pregações dele, não. Aí, inventa de tudo, irmão. Tudo é um empecilho, o diabo fala, parabéns, você já recebeu a bênção, não vai mais. Teve uma serva de Deus que teve uma visão, e Deus mostrava para ela muitos presentes assim. Fala, que é isso, Senhor? Isso tudo é as bênçãos que você pediu e desistiu. Faltava pouquinho para você receber e ficou tudo aí. Entendeu? Então temos que continuar orando. E essa mulher não deixou se abater pelos discípulos. Aí Jesus para e fala, o que você quer? Fala, ó, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí você aprende a orar com essa mulher, irmão. Ela diz que foi direto ao ponto. Você tem crente, irmão, que ele não é direto ao ponto. Ele fala, Senhor, eu tenho esse pecado, eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer essa avareza, essa prostituição. Não, irmão, ele é indulgente. Fala, Deus, ó, o senhor sabe que essa mulher tem as pernas grossas. A culpa é toda dela, Deus, por isso que eu caí. Foi por causa dela, eu não aguentei olhar as pernas dela e cair no pé. Outro fala, ó Deus, eu desci o braço naquele cara, porque você tem que olhar gente de me olhar. Eu não aguento, eu sou filho nordestino, desci o braço nele. Você vê, Deus, o cara fez assim, eu quero falar com você. Ah, meu filho. E já tem a voadora nele. E fazer um caminho que eu vou dizer, ele falou que desceu aqui no Espírito Santo, lá do pastor.
Está entendendo? Mas tem gente que não. Aí Jesus falou o seguinte: o que você quer? Ela foi direto ao assunto. Ele falou assim: olha, eu fui enviado tão somente a servir a casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorros. Ai, não, se faz com as mulheres brasileiras que tem aqui, ele é ficar de fé. Fala, rapaz, você está na minha terra, você está no meu povo. Eu estou precisando de você, e você vem chamar a mim de cachorra? Ia pegar Jesus pelo colarinho, dar um murro na cara. Some daqui! Então, irmão, no meio, antes de receber a bênção, vem palavra dura, irmão. Jesus vai falar, converte, porque esse pecado está me atrapalhando a ouvir você. Converte, Senhor, não, converte, fim de paz. O Senhor também é uma tristeza na minha vida, eu não quero falar com o Senhor, não. E como tem gente, irmão, que ele está nervoso de certas coisas. Então é simplesmente obedecer e ter fé, mas ele não consegue. Ele tem fé, mas não tem obediência. Não tem. Então não vem milagre, não vem dessa. Igual eu falei do regime. Não adianta falar assim, eu vou emagrecer. Aí quando alguém chega com um pote de doce assim e fala, segunda-feira começo o regime. Está sempre adiando, né? Aí essa mulher, irmão, para finalizar, ela fala assim, Senhor, mas os cães também, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo assim, Senhor, pode me comparar com a cachorra. Não tem problema, mas uma migalha do teu poder consegue libertar minha filha. E Jesus disse o quê? Grande é a tua fé. Então, irmão, demonstrar fé não é só ficar igual esse povo da televisão. Porque eu tenho fé. Porque, Deus vai fazer acontecer, meu Deus! Ele não faz nada. A mulher demonstrou fé na humildade. Olha, Senhor, uma migalha do teu poder liberta a minha filha. Jesus só elogia, irmãos, duas pessoas na Bíblia. Um é o centurião de Cafarnaum. Ele diz assim, grande é essa fé, nem Israel eu vou achar uma fé igual a sua. E a segunda é essa mulher. Jesus não elogiou Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém. Essa mulher anônima teve uma fé poderosa ao ponto de Jesus elogiar ela. Você vê, irmão, que você às vezes não é um grande obreiro na igreja. Você é uma pessoa às vezes que nem sabe pregar. Mas se você tem uma fé, irmão, que agrada a Deus, Jesus te elogia diante do Pai. Olha só, olha a fé dela. Vamos nos pôr de fé, irmão, agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se todos, irmãos, receber uma profecia, eu serei santificado, eu serei glorificado em você. E foi por causa justamente dessa mulher. Você pode ser, irmão, um marco divisor de alma de água da sua família. Alguém pode dizer, a família dos Souza, dos Pereira, dos Coutinho, dos Amaral, todos eles são vagabundos, ladrões e vão para o inferno, mas você pode ser como essa mulher, um marco divisor de água. Ou seja, a maldição chegou até aqui na minha família. Eu vou aceitar Jesus e ela é quebrada a partir daqui. Seus filhos, seus parentes influenciados por você, todos vão servir a Deus. Quantos creem assim, diga amém. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Amém. Creia que a presença da graça de Deus na sua vida quebra os grilhões do diabo e do inferno a partir de hoje. Você é poderoso. Diga, eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.